Olá a todos, boa tarde de terça-feira. Eu estou começando a live um pouco mais cedo, do que eu tinha marcado, porque meu vizinho está fazendo uma reforma e daqui a pouco vai começar o barulho. E antes disso eu resolvi dar uma adiantada, alguns minutos apenas. Nada que vá atrapalhar o nosso conteúdo. Pois bem, aguardando as pessoas chegarem aqui. E o nosso tema de hoje é bem interessante, mas pouco refletido, e talvez as pessoas tenham esquecido dele ao passar dos anos, pela falta de informação, pelo desconhecimento de que são bússolas para nós, né? E é justamente sobre isso que eu quero fazer memória para cada um de nós, né? Quais são os nossos valores, né? Que valores são esses? É justamente quando você, como pessoa, compreende os valores que norteiam a sua vida. Veja como estou trazendo. Norteiam, ou seja, que são norte, que apontam para onde você deve ir. A sua vida, ou seja, é algo pessoal seu. Quando você tem isso bem definido dentro de você, isso é uma fonte segura, é um material, como nós podemos dizer assim, um tijolo, como uma argamassa, né, para o seu caráter como pessoa. Caráter este que é o que faz com que você seja um indivíduo único também aqui nos seus relacionamentos, onde você seja apreciado e onde você seja atraente, não fisicamente, mas por essência sua, que levam as pessoas a dizer assim, poxa, essa pessoa aqui eu desejo ser, eu quero imitá-la, né? Eu quero ela no meu convívio. Pois bem, que tipo de valores norteiam a nossa vida? É um questionamento que nós precisamos fazer. Questão de trabalho, né? Minha ética profissional, por exemplo, né? Aquela coisa, o que acontece no trabalho, fica no trabalho, né? Os segredos próprios que às vezes acontecem dependendo da função, o sigilo profissional do paciente com o médico. Não, por exemplo, no meu caso, como psicólogo, né, eu tenho o meu sigilo com os meus pacientes. Às vezes você estuda coisas pesadas e aquela questão fica contigo, né? Você trabalha ali na sessão. Às vezes são coisas que vão contra, por exemplo, a minha essência, né? Mas não é questão que eu vá dizer para o outro que é certo ou errado, é ele. Então são questões dos valores nossos, né? Profissional, que nós devemos ter esse zelo, esse cuidado, né? É um exemplo. Mas há valores que são o indivíduo, valores estes que nós precisamos ter para que nós possamos ir rumo ao nosso norte. Que tipo de valores nós precisamos ter que fazem grande diferença para nós? Principalmente o valor da família, né? A família deve ser algo que agregador, que seja fortalecedor, que seja um porto seguro, né? Que seja realmente um local que nós possamos dizer assim, que abasteça o nosso carro para que nós possamos seguir, né? Não quer dizer que nós vamos andar com a família, mas sabermos que não estamos sós nesse mundo, por exemplo, né? Um outro valor que nós precisamos ter muito hoje, né, no nosso cotidiano, é a questão da verdade, né? Mas não é a nossa verdade como indivíduos, é a verdade no sentido da moral, de sabermos realmente reconhecer que existe, ou sim ou não. Não tem o meu termo. O meu termo às vezes acontece em situações de indivíduos, mas há outras situações maiores, mais graves, que a verdade ela deve reinar, ela deve se fazer presente no nosso meio, sem um relativismo, sem um niilismo, sem um reducionismo, sem uns ismos que atrapalham demais a nossa sociedade. E essa verdade ela precisa passar por aquilo que é a educação medieval, uma das melhores épocas da história da humanidade, né, que é o trivium, né, que é a gramática, a retórica e a lógica. A partir do momento que você tem esse valor da verdade, da moral, com o uso do trivium,
né, a gramática, a retórica, a lógica, mais uma vez eu repito isso, você consegue perceber nuances nos seus diálogos, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E isso é uma coisa fundamental. Um outro valor que nós precisamos resgatar como sociedade é o valor da justiça. Justiça essa não só divina, mas também humana. Nós temos que ter esse senso de que a justiça, ela se faz no nosso cotidiano, onde nós devemos ter palavra nos nossos relacionamentos, onde nós devemos cumprir com nossas obrigações. Esse valor de justiça, até ao falar a verdade para o outro, seja boa, seja ruim, tudo isso faz parte desse norte que nos faz caminhar para sermos pessoas, como nós dizemos na psicologia, em processo de evolução. Um outro valor que nós precisamos ter é o valor da bondade. Há quem entenda a bondade não como aquela coisa de ser bonzinho, ou como esse povo assim, açucarado, fica dizendo gratiluz o tempo todo. Não. A bondade, ela anda junto com a justiça, para você ter ideia. É aquela pessoa que chega para você e diz assim, olha, me empresta 100 reais. Aí você, cheio de justiça, cheio de bondade, fala assim, não posso lhe emprestar 100 reais porque eu não tenho esses 100 reais. Não posso lhe emprestar esses 100 reais porque você ainda está me devendo uma determinada quantia financeira. Isso é um senso de justiça, um senso de bondade com aquela pessoa. Aí vem uma coisa que nós precisamos resgatar, né, para nós como sociedade. É perder esse respeito humano, essa necessidade de querer agradar a todos. Um não é uma forma muito curativa. Novamente, a justiça e a bondade, elas andam juntas. Às vezes nós precisamos ter esse olhar, né, com menos sentimentalismo e mais razão, para que nós possamos realmente comer um fruto mais saboroso, né, desses dois valores. Um último valor que eu quero trazer aqui é o valor da fé. É de nós termos essa questão de uma visão, de um senso, de uma vivência sobrenatural. Que triste seria se a nossa vida fosse apenas esta. Que triste seria se nós vivêssemos apenas para trabalhar, pagar boletos, para que nós tivéssemos esses relacionamentos superficiais que acontecem no nosso dia a dia e nós iríamos acabar morrendo. Nós que trabalhamos a questão da logoterapia, do sentido da vida, nós temos que ter um olhar que nos leve a uma finitude, a algo que nos traga um sentido que nos realiza, lógico, assim, tudo mais, e faz com que toda uma sociedade se desenvolva. Né? E quando eu falo sociedade, eu não estou falando assim, o mundo inteiro, quem dera que fosse, né? Mas a partir da sua família, no seu trabalho, a sua comunidade, né? Onde você faz um efeito duradouro, né? Que traz frutos que vão além de você como pessoa. Né? Às vezes você funda um instituto, por exemplo, você acaba morrendo, mas o instituto continua. Né? Aquela sua semente, ela cresceu, deu frutos, né? E continua germinando em outros cantos. Esses são valores que nós vemos e necessitamos na nossa sociedade atual. Nós temos visto muitas pessoas adoecidas em diversos pontos. Né? Porque, primeiro, falta um mundo interior mais enriquecido. Né? E os valores eles fazem parte disso. Segundo, falta uma predisposição dessas pessoas de irem buscar valores no seu dia a dia, que é a intenção que eu, ao fazer essas lives nas terças-feiras, é que vocês busquem enriquecer no seu dia a dia a alma de vocês, de diversas formas. Né? Seja de manhã, beijando sua esposa, abençoando seus filhos, né, sendo gentil no trabalho, sendo correto nas suas funções, cumprindo suas obrigações de estudo, indo nos finais de semana para a sua igreja, buscando uma vida de leitura, né, indo para uma praia, num lazer saudável, por exemplo. São situações que vão nos enriquecendo quando você tem uma questão de um olhar de uma finitude, um olhar mais amplo. Às vezes eu percebo pais, né, com filhos pequenos que passam a semana trabalhando, né, honestamente,
E quando chega o final de semana, estão cansados, mas os filhos com aquela energia toda querem brincar. E precisam desses momentos. E eu já vejo outros pais que, muito cansados, continuam brincando com seus filhos. Porque sabe que aquela fase passa rápido. Passa. E nós precisamos não aproveitar, mas vivenciar cada momento. Então, quando eu digo que nós precisamos ver quais são os nossos valores que vão nortear a nossa vida, é justamente para que nós sempre tenhamos este olhar contínuo, constante, de saber que estamos caminhando para o norte e vamos chegar nele. Porque quando eu não tenho para onde ir, um norte, quando eu não tenho valores, é como aquela frase, né, da Alice no País das Maravilhas, quando ela está conversando com o coelho, né, e ela pergunta assim, né, para ele, qual o caminho que eu devo ir? Aí o coelho diz assim, aonde você quer chegar? E ela disse, não sabe. Então o coelho responde assim, qual coelho? Não, o gato. Ele responde assim, qualquer caminho serve. Né? Enfim, é justamente essa intenção. Qualquer caminho serve quando você não sabe aonde você quer chegar. Ah, eu tenho os meus filhos. Qual é o objetivo com eles? Né? Objetivo, sim. No sentido de que dar uma boa educação, valores para ele. Né? Às vezes nós vemos assim na internet umas situações tão tristes. Uma festa infantil, uma mãe subiu numa mesa e ficou dançando funk. Funk não é música para começo de história. Né? Então você fica vendo aqueles movimentos, aqueles gestos, assim, é triste. Né? Você vê que uma festa infantil, com aquela música, com aquele comportamento, o que ele está querendo dizer com aquilo? É questionável, sim. Né? Eu não levaria os meus sobrinhos, por exemplo, para um local como esse. Jamais. E se eu percebesse qualquer coisa, eu, na mesma hora eu pegava no braço dos dois e dizia assim, olha, vamos para casa agora. Isso é uma atitude. Né? Dizer não também, como eu falei antes, é algo saudável, algo concreto. Toda vez que nós temos esse norte, esses valores bem definidos, sabemos aonde nós queremos chegar, nós estamos observando que nós, como pessoas, estamos em processos de evolução. E essa evolução, às vezes ela é solitária, muitas vezes as pessoas se afastam, outras não compreendem o nosso caminho. Mas quando você sabe aonde o seu olhar está depositado, nada vai impedir você de alcançar os seus objetivos na sua vida. Eu tenho um exemplo assim que eu acho muito bacana, né? É prima de uma amiga. Né? Ela hoje tem uma filha de 21 anos, né, que está se formando em medicina. Ela, durante esse tempo todo, né, os 21 anos, dedicou-se inteiramente à família. À família, ela se dedicou. Eu achei fantástico, fantástico esse exemplo que ela trouxe, né, para a vida da própria filha. E ela é uma mulher formada, é uma engenheira. Agora que a filha está na faculdade de medicina, ela está voltando para o mercado de trabalho. Porque ela já está com os 2 filhos criados, já são adultos. Mas ela se sente realizada como mãe, como mulher. E agora como profissional, por saber que ela deu sentido à vida das pessoas, deu sentido à sua vida, deu sentido à sua família. Hoje em dia nós não queremos fazer esses sacrifícios, queremos tudo muito rápido, muito moleza, né? Muito prático. Né? Tipo aquela coisa, teve outro dia que uma moça veio conversar comigo, que ela me pediu uma opinião sobre uma situação que ela tinha ocorrido com ela. Né? E no final ela disse assim, seja caridoso comigo, tenha pena nas palavras. Eu olhei assim, eu fiz a pontuação, fiz a correção do erro que eu percebi que ela tinha realizado, né? E terminei e disse assim, olhe, pare de querer sentar no pudim. Pare de querer que, não, sabe, não me machuque, assim. Às vezes é necessário que nós tenhamos uma patada que seja boa, agora, de formação, do que algo muito mais forte à frente. E ela entendeu o que eu quis dizer. Né? Porque justamente o fato dela ficar querendo agradar a todo mundo e ela querendo agradar a si, não querer machucar, né?
é que eu estava causando tudo aquilo que estava dando problema para ela, que foi por isso que ela me procurou, né? Perguntando a minha opinião. E ela disse assim, como é que eu devo resolver o problema? Eu mandei um áudio para ela e disse assim, olha, paybuff, assim, ia desse jeito simples, cirúrgico, né? Preciso, corte rápido. Eu teria evitado todo o problema que ela tinha trazido para mim, né? É justamente esse valor, né, de dizer a verdade, né, na moral, por exemplo, que ela tivesse bem definido com essa questão da bondade, da justiça, que teria evitado uma confusão na qual ela estava envolvida, né, que poderia ter sido muito maior, né? Mas é justamente quais são esses valores que norteiam a sua vida. Eu trouxe aqui o exemplo de família, de verdade, de justiça, de bondade, de fé. Avalie como estão esses valores, como está a vivência deles, como estão seus relacionamentos a partir disso, quais são os resultados que você está tendo. Pare e faça avaliações da sua vida. Sem isso você não cresce, sem isso você não evolui, sem isso você vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. Meus caríssimos, aqui fica a minha reflexão que eu estou trazendo para que vocês façam esta avaliação em cima dos valores. Eu quero agradecer a quem esteve aqui assistindo essa live, a quem vai assistir. Se você gostou disso, se você teve dúvidas, deixa aqui seu comentário abaixo do vídeo ou me manda no pessoal, no direct. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo, me dá essa força, me dá essa moral, né? E nós precisamos cada vez mais de conhecimento. E se você quer saber alguma coisa, manda também para mim, olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu vou tentar trazer em algum momento isso para você. E nós vamos falando nos vídeos mais à frente. Tranquilo? Meu muito obrigado para você que escutou essa pequena partilha, reflexão sobre quais são os nossos valores no nosso cotidiano que devem nortear a nossa vida. Meu muito obrigado para você. Tenha um bom dia e até breve. Letra Ott.